Paz do Senhor, crente, vamos estudar? Capítulo de hoje, capítulo 46 de Gênesis. E hoje vamos aprender como nos portar, né, como proceder diante da bênção alcançada. Diante do momento em que Deus faz aquilo que você achava que não tem mais jeito, aquilo que você já tinha desacreditado, no momento em que realmente você recebe a bênção, portanto, que tanto você orava, que tanto você queria, né, teu coração almejava. E aqui vamos aprender com Jacó, né, bar Israel, como proceder nesse momento. E já deixo para você a reflexão, a pergunta sobre o que você vai fazer quando esse momento chegar. Quando o Senhor finalmente entregar em tuas mãos a tua bênção tão desejada, a tua bênção tão esperada. Você vai me responder de pronto, de bate-pronto aí. Ah, eu vou agradecer, eu vou ser eternamente grata, eu vou ser muito feliz, vou glorificar muito o nome do meu Senhor, e você vai me responder um monte de coisas boas. Só que a nossa carne, ela é muito fraquinha. A nossa carne, ela é uma carnezinha que qualquer coisinha abala ela. Qualquer ventinho desestabiliza. E eu tô dizendo isso pra você com propriedade, porque aconteceu comigo, então eu posso falar daquilo que eu posso, não, e eu gosto, né, muito de falar daquilo que eu vivo, daquilo que acontece comigo. Toda vez que eu venho ensinar algo, que eu ministro algo, é porque o Senhor já trabalhou comigo. E a gente sempre vai dizer que nada vai tirar alegria, nada vai. Mas quando a gente recebe uma grande vitória, o inimigo se levanta. Porque o objetivo dele não é impedir que a vitória chegue na sua mão, porque ela já chegou. Mas o objetivo dele é inibir, como é que se fala? Tirar toda a glória, toda a honra, toda a gratidão, todo o que você puder fazer para honrar, glorificar o nome do Senhor, ele quer tirar. Ele vai usar os deles, né? Os discípulos, os enviados dele, para que possa fazer isso, ou alguma situação que vai te desestabilizar naquele momento. Já ouvi várias vezes pessoas falando que depois de uma grande bênção vem sempre um grande desânimo, porque é isso que acontece. Talvez você ainda não tenha percebido, mas toda vez que você alcança algo no Senhor, que você caminha mais em direção ao céu, o inferno se levanta, mas ele se levanta para cair. Desde que você esteja sempre alicerçado no Senhor. Você pode até passar, igual vai ser, algumas horas ali um pouco turbulenta, algumas horas sem saber como agir, meio em desespero, mas quando você tá afirmado aqui, ó, ele te respalda, ele vem e te dá o conserto, ele te dá a calma para você ver, ele tira a trave dos seus olhos e faz com que você veja o que está acontecendo. E é muito bom isso, porque eu passei aquele dia meio agoniada, meio assim, triste, coração abatido, sabe? Mas quando eu me lembrei do Deus que eu sirvo, eu falei, não, ele vai tirar isso de mim. E eu quero servir a ele, eu quero agradecer a ele, eu quero saber o que ele tem para me dizer. E eu orei, busquei ao Senhor, né? Não por muito tempo, fiz uma oraçãozinha curta, mas pedindo a ele que falasse algo comigo, que acalmasse meu coração. E ali eu abri, né, o meu celular, como já era tarde, abri meu celular, né, na Bíblia, porque eu tenho a Bíblia tanto em mãos, em vários jeitos de mão, né? Mas tenho também no meu celular, porque às vezes a correria do dia a dia a gente tem, mas o que a gente não pode ter é desculpa, né? Para não buscar o Senhor no momento de que a gente precisa de uma resposta dele, ou até mesmo tá à toa em algum canto, já pode ler um pouquinho da palavra, aprender um pouquinho, se preparar para aquela oportunidade que você pode vir a ter, né? E voltando aqui, e era isso, eu pedi ao Senhor ali, muito simples, Senhor, fala comigo, acalma meu coração, me diz o que eu também tenho que aprender com essa situação, né? Porque tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo também, me faz ver. E o Senhor me deu um versículo em Salmos 37, eu acredito, se eu não me engano agora. E esse versículo falou comigo, mas eu falei, eu vou lá buscar o salmo inteiro, porque tem algo para eu aprender com esse salmo. E ali aquele salmo acalmou meu coração e me corrigiu, me mostrou onde eu estava errada, me mostrou o que Deus queria que eu consertasse naquele momento, qual era o passo que eu deveria dar. Por que eu já comecei te dando essa explicação toda, antes mesmo de entrar em Gênesis 46, que é o momento em que Jacó recebe a notícia de que seu filho está vivo e ele não sai correndo em direção à bênção dele naquela felicidade desesperada. Jacó faz aquilo que eu e você deveríamos fazer. Jacó faz aquilo que devemos pegar como exemplo para a nossa vida. E hoje eu vou começar lendo, porque só a palavra já diz por si só. Mas eu vou explicar com as minhas palavras para que você também consiga trazer, né, para o teu dia a dia. E essa palavra tem queimado muito o meu coração, tem sido bênção na minha vida e espero que seja bênção na tua vida também. Então presta atenção no que o Senhor está te dizendo hoje. A tua bênção está próxima, a tua vitória está chegando, mas o inimigo vai se levantar para tirar a honra e a glória do Senhor. Não deixe.
Não deixe. Quando aquilo vier te abater, corre para os pés do Senhor. Corre para saber o que o Senhor tem a te dizer, o que o Senhor tem para te ensinar com aquela prova. Então vamos lá. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Partiu, pois, Israel. Aqui tá falando de Jacó, tá? Israel é o nome que Jacó recebeu do Senhor, né? Deus trocou o nome dele. Então, lá, partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. Tomaram seu gado, os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Vou ler mais uma vez o primeiro versículo. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Como eu já falei, aqui esse momento, Jacó já havia recebido a notícia que José estava vivo. Jacó já tinha chegado ao êxtase. Como pode? Não, esse Deus é maravilhoso. Então ele começa ali. Já junta um sacrifício de juntar todo o povo dele, porque talvez você não saiba, mas Jacó / Israel teve 13 filhos citados na Bíblia, tá? 12 homens e uma mulher, né? Diná, que são os únicos que são citados aqui. Pode ter tido outros? Pode ter tido outros. Outras, né, no caso, outras filhas. Porque geralmente, muitas das vezes, a Bíblia não cita muito as mulheres filhas, assim. Ainda mais aqui que tá originando, né, as 12 tribos de Israel. Então, realmente ia frisar nos homens que vão fazendo essa povoação aí, essa descendência crescer. Então, imagina, você viu ali, ele juntou os filhos dele, os filhos dos filhos, as esposas, né, todo mundo. Não sobrou um, não ia ficar um para trás. E ele levou todo mundo para sacrificar junto com ele. Ele levou todo mundo para falar com o Senhor, para adorar ao Senhor. E ali, nesse momento em que Jacó não sai correndo, eu e você sairíamos correndo na mesma hora que chegasse a notícia que nosso filho estava vivo, que a vitória tinha chegado, a gente sairia correndo. Se não tivesse os carros de Faraó esperando, a gente chegaria lá a pé, correndo. É mentira ou é verdade? Só que ele continuou firme no Senhor e falou: eu tenho que agradecer a quem fez. Eu tenho que agradecer primeiro e saber o que o meu Deus pensa. Ô, glória! Eu tenho que saber o que meu Deus quer. Se meu Deus disser que eu posso ir, eu irei. Se meu Deus disser que não, eu não irei. Por mais que meu coração esteja já lá, querendo ver o meu filho. Meu coração esteja aqui, ó, queimando de querer abraçá-lo. Porque a Bíblia fala, né, que José era o filho mais amado, porque era um filho da sua velhice, né? O filho da esposa a quem ele amava. Então, tem todo uma coisa a mais, né? E ele ofereceu sacrifício ao Senhor. E estava ali pronto para ouvir o sim ou não do Senhor. E o Senhor não só, quando ele fez isso, o Senhor não só se agradou com a atitude dele, como deu várias promessas, deu várias certezas a ele. Jacó saiu dali com a certeza de que o filho dele estava vivo, com a certeza de que era para ele ir para aquele local. Deus estava provendo, né, o crescimento, a sobrevivência dele ali, né? Que ele ia ser uma grande nação. E ele também sabia, saiu de lá com a promessa de que o povo dele não morreria ali no Egito. Que o povo dele, assim como foi dito, né, que lá atrás, que eles iriam para uma cidade prometida, para a terra prometida, né, eles iriam sair do Egito, né. Sempre fala ali, ó, descerei ao Egito. Sempre que fala do Egito, fala em descer. Sempre que fala ir para Canaã, fala em subir. Porque tem uma ligação aí aonde se desce, né, é onde Deus mostra, como se fala,
É ali no Egito que Deus mostra todo o poder dele, todos os milagres e maravilhas, prodígios que ele sabe fazer, que ele pode fazer. Ele mostra todos não, ele mostra uma grande parte, porque o nosso Deus, ele pode infinitamente mais, ele pode tudo. Então, e ali no Egito, né, mais à frente a gente vai ver que os deuses do Egito são reduzidos a nada, são reduzidos a pó. Ali no Egito, naquela descida, ele o Senhor, ele se prova como o único Deus que existe, o único Deus a quem pode fazer algo por nós. E aí, quando você sai do Egito, né? Você sai daquela aprovação, sai daquele, você sobe. E quando você sobe, você está indo ao quê? Em direção ao céu, você está indo em direção a Deus, você está indo em direção à sua salvação. E aí, quando eles estão indo para Canaã, eles estão, né, subindo. É o que Deus está prometendo ali a Jacó, que eles vão subir. Eles vão sair dali e chegar ao momento de ter o lugarzinho deles. Mas olha quantas coisas boas Jacó já recebeu em apenas um ato que ele fez. Não estou dizendo que foi fácil o ato dele de ir até lá, o ato dele de renunciar o momento de correr e abraçar o teu filho. Não estou dizendo que foi fácil, mas estou dizendo que para mim e para você, Deus está ensinando hoje. Quando a benção chegar, quando a vitória chegar, não esqueça quem te deu. Não esqueça que a honra e a glória é do Senhor. Não esqueça que o Deus que proveu, ele vai continuar provendo. Ele vai continuar contigo. A bênção dele vai continuar sobre você, desde que você continue servindo a ele em primeiro lugar. E aí, Jacó sai dali com a certeza de que, ó, pode ir, tem minha permissão. E ainda com a certeza de que ele, quando morrer, terá, né, o seu filho ali tão querido do lado dele, fechando seus olhos. Ele já tem até uma profecia, né, a mais ali de como ele vai morrer. Tranquilo, né? Vamos dizer assim, com um filho amado ali à sua volta. Então, que você venha aprender como eu já aprendi com essa palavra aqui. Como eu já disse, eu não gosto, em outros vídeos já disse, em pregações também eu falo, né, ministrações, que eu prego, eu falo, eu sempre exemplifico coisas que eu já vivi. E é muito lindo ver o Senhor te responder, te corrigir. Ah, mas tem gente que tem medo da correção do Senhor. Meu irmão, não tenha medo da correção do Senhor. A correção do Senhor é sempre para o bem. A correção do Senhor, ela vai sempre te trazer para a vida, te trazer para entendimento, ela vai te ajudar, ela é alicerce, ela é guia para você. Lendo a palavra, sabendo o que o Senhor quer de nós, entendendo o que Ele quer que a gente aprenda, isso sempre vai ser vida. Vai ser luz cada vez que você caminha para trás, cada vez que você deixa de ler a palavra, cada vez que você deixa de ouvir um hino para ouvir. Eu também não tô falando de qualquer hino, não, tá? Porque tem uns hinos aí que só Jesus. Mas cada vez que você deixa, igual eu vi esses dias, a pessoa tava tendo uma semana turbulenta, uma semana bem agitada, e a pessoa procurando coisas que não agregavam em nada na vida dela, sabe? Séries horrendas, coisas que não fazia, não iria dar o acalento e a tranquilidade que a alma dela precisava. Essa pessoa precisava parar um momento, fazer uma oração, ler uma palavra, falar, Senhor, tá difícil para mim, tá complicado. Só que essa pessoa não tinha os olhos espirituais abertos para ver isso. E essa pessoa foi entrando cada vez mais naquele buraquinho, foi entrando cada vez mais naquela situação, e eu espero que ela tenha conseguido sair, ou que ela consiga ainda, né? Que Deus venha mostrar para ela que os meios que ela estava buscando, a atitude que ela estava tendo, não iria levar ela a nada, porque se não é do reino, se não é da palavra do Senhor, não vai surtir efeito nem de mudança e nem de tranquilidade. Eu falei esses dias, o Senhor, ele é o único que pode, ao mesmo tempo, te confrontar, a mudar, né, te corrigir e te acalmar e te consolar. É o único que tem esse poder. Eu falei assim, Satanás, ele te conhece e sabe onde te tocar para te ferir. Mas a boa notícia é que Deus te conhece muito, muito, muito melhor. E ele é infinitamente maior, infinitamente soberano, e ele pode te corrigir, te colocar no caminho certo, te colocar ali, ó, na direção da luz, e ao mesmo tempo te abraçar de uma forma e te acalmar de um jeito que a paz que excede todo entendimento chega à tua vida e é espetacular. Então, que o Senhor venha falar mais ao teu coração sobre como se portar. Sacrificar é continuar agradecendo ao Senhor, é continuar ouvindo ao Senhor, é não parar a caminhada porque alcançou a bênção, é não achar que tá tudo certo e deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar nunca na nossa vida. Nunca, nunca, nunca. E para finalizar aqui, né, que fala que todos os filhos dele foram e os seus filhos, eu vou deixar um extrazinho aqui, só mesmo situando filho de quem,
Como que estava dividido a família de Jacó aqui, no basicão, né? Os filhos de Jacó são, vou falar o nome de todos eles: Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e a Diná. Esses são os filhos de José citados aqui na Bíblia. Só que esses filhos não são todos da mesma mulher, né? Então eu fiz aqui a separaçãozinha para que a gente possa entender, né? Lia foi sua primeira esposa, né? Aquela que Labão enganou ele. Lia teve 4, 5, 6, 7 filhos. 7 filhos com Jacó, né? Esses 7 filhos dela Ruben, que é o mais velho, né? Simeão, Levi, que originou a tribo de Levi, né? Judá, Issacar, Zebulon e Diná. A tribo de Levi, que eu quero dizer, é os levitas, que vão servir no templo, mas na frente a gente vai conhecer. Os filhos de Raquel, que foi sua outra esposa, né? Que foi acho que foi a última a ter filhos, foi José e Benjamim. Raquel era a que ele tanto amava, né? Que ele queria desde o começo. E aí a serva, né? Tem a serva Zilpa e a serva Bila, né? Que era cada uma de uma das esposas dele. Zilpa teve Gade e Aser. E Bila teve Dan e Naftali. Então, a gente vê que as mulheres, né, dele tiveram filhos com ele, vendo que elas não podiam, por exemplo, Raquel por muito tempo não pôde. Então, ela vendo que ela não podia gerar filhos, ela deu a serva dele para que ele tivesse filhos, para que na cabeça dela eles criassem como filhos deles. Mas Deus abençoou Raquel e ela também pôde ter, né, o privilégio e a honra de ser mãe. Então, que você tenha entendido aí um pouquinho do que Deus está querendo te dizer hoje, que você possa praticar na sua vida isso. Toda vez que o inimigo lança setas, toda vez que você perceber que é para te derrubar, às vezes você não vai perceber de cara, mas se você se sentiu angustiada, agoniada com algo, faça. Faça o que o Senhor gostaria que você fizesse, que é buscá-lo. Não é sair desesperada, descontando em ninguém, dando mau testemunho. Faça o que tem que ser feito. Busque a solução com quem pode te ajudar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau.